Quatro fatos explicam a goleada sofrida pelo Grêmio no retorno do Brasileirão. Fim de jogo no Mineirão em BH, Cruzeiro 4, Grêmio 1. Uma pancada que o Grêmio recebe logo no retorno aí ao Campeonato Brasileiro, né? Primeiro jogo depois da parada, e o Grêmio toma uma bordoada na orelha, daquelas de dar uma rodopiadinha assim e cair sentado sem nem ver da onde veio. Eu tava pensando aqui, né, o que falar depois desse jogo, porque eu acho que, né, pra tomar uma derrota sonora como essa, acho que muita coisa precisa acontecer ao mesmo tempo, não é? Dificilmente se explica apenas por um motivo ou por outro. E eu tentei aqui elencar os 4 fatores que eu enxerguei que decretaram não só a derrota, porque, cara, vamos combinar, a derrota seria provável, né? Seria, assim, um resultado esperado até, tipo, claro que a gente não queria, a gente torcia por um empate que fosse, uma vitória improvável, né? A gente sabe que possível sempre é, mas a derrota em si não seria passível de grandes diagnósticos e, meu Deus, o que aconteceu aqui essa noite? Não, normal. Agora, goleada já é outro patamar, e aí a gente precisa entender um pouquinho mais desse contexto. E eu, refletindo sobre essa partida irritante do Grêmio, né, triste do Grêmio, eu elenquei 4 fatores, né, que ironicamente explicam, né, o placar aí de 4-1, né, os 4 fatores que explicam isso, e eu vou começar pelo mais óbvio. O Cruzeiro é um time melhor. Ponto. Né, a gente às vezes pega no pé dos técnicos e muitas vezes eles têm suas parcelas de culpa, é verdade, não tem que isentá-los de nada, mas assim, cara, às vezes a gente olha assim e olha o banco do Grêmio, olha as soluções, assim, num time ideal do Grêmio, assim, encorpado, assim, competitivo, esse ano a gente vai cair pra dentro. O Bright White é um baita de um reserva, né, e tem um centroavante ali titular metendo-lhe gol enlouquecido. Cara, no cenário real do Grêmio, o Bright White é um oásis de lucidez. Tipo assim, cara, o Bright White não jogou hoje, meu Deus, que tristeza, cara. É quase assim, putz, não vamos ter chance nenhuma, não tem Bright White, sabe? O Grêmio não pode ter esse parâmetro, cara, um clube do tamanho do Grêmio, sabe? Algumas peças que tem no banco, umas que entraram, umas que tu olha assim, tem alguns titulares, assim, cara. E o Cruzeiro ali com o banco de reservas, né? O William, lateral direito, se machucou, lá entra o Fagner, sabe? Umas coisas assim que tu vai olhando assim e pensando, né, cara? O Wallace, o nosso ex-volante lá, tipo, né? O cara tá bem escanteado lá no Cruzeiro. E por mais que ele esteja em má fase, aqui no Grêmio ele seria rei, sabe? Umas coisas assim, o Grêmio, os parâmetros do Grêmio estão muito equivocados pela grandeza do clube, assim, e isso, como eu disse, já justificaria uma derrota natural do Grêmio lá. Se o Grêmio não fizesse um jogo diferente, um jogo ímpar, uma noite muito especial, o Cruzeiro numa noite não, o Grêmio numa noite sim, né, tudo dando certo e tal. Se não fosse isso, se fosse só pela lógica pura e simples, 2-0 para eles, 2-1, 1-0, né, alguma coisa nesse sentido, assim, uma vitória do Cruzeiro era o caminho natural se a gente for olhar os dois elencos. Então a gente já parte daí dessa diferença que existia. Mas para a gente chegar na goleada, a gente tem que avançar um pouquinho mais, né? Eu acho, cara, que hoje o nosso setor defensivo foi muito mal, né? Eu sei que não é só hoje, não é só de hoje que isso acontece, né? O próprio Gemerson aí, um cara que nem jogou hoje e já foi execrado, e hoje ele nem estava em campo, e o nosso sistema defensivo, talvez com os 2 zagueiros mais festejados do elenco aí, né, os menos criticados talvez, o nosso sistema defensivo foi muito mal. E aqui eu nem vou não vou só falar dos 2 zagueiros, né, o sistema defensivo, cara, né, tava uma peneira, os caras chegavam, entravam gol, chegavam, entravam quase gol, tipo assim, tava muito fácil entrar, né, o próprio Volpi também até fez uma defesa ou outra, mas cara, acho que foi o segundo gol ali, que o Kahneman foi mal. O Kahneman até não sei se foi tão mal, assim, ele tentou proteger e tal, e o Volpi tinha que ter chegado na bola,
né? O zagueiro tá protegendo, a bola é tua, vai, sabe? Não, aí ficou especulando e tal, daí o cara do Cruzeiro meteu o pé ali por trás do Kahneman e a bola sobrou, e aí o Wagner Leonardo foi que nem uma uva também, né? Olhando pro céu, assim, sabe? Os três, assim, se tu quiser achar problema naquela jogada, os três, de alguma forma, não fizeram o movimento ideal, né? Não tomaram a decisão ideal, assim, então, esse gol emblemático, assim, sabe? Alguém disse num grupo de WhatsApp que eu tava, sobe a trilha dos Trapalhões, sabe? É isso. É olhar aquele gol com essa trilha. Então, assim, o nosso sistema defensivo foi mal hoje, e aí tem que entender se é só azar, se é só um dia ruim, uns caras que talvez estavam há muito tempo sem jogar, ou não sei o que lá, ou se tem questão do Mano Menezes, tem questão do time estrutural, que não encaixou ainda, que precisa ainda ajuste, né? Porque às vezes a individualidade vai mal por conta de um sistema desencaixado também, né? E quando é o sistema defensivo inteiro que vai mal, se bem que o Volpi vai mal porque vai mal, né? Acho que o Volpi não depende de sistema tático e tal, mas o resto do time ali na defesa tem que entender se foi, né, uma questão... Porque todo mundo foi mal, cara, todo mundo foi mal. Né, eu até vi alguém no Twitter, acho que foi o Rafael Collin, até da Rádio Gaúcha, e eu respondi pra ele assim, ele falou, temos que aceitar, o Kahneman é ex-atleta, porque não sei o que, papapá, é ídolo, sempre será lembrado, mas agora já deu, temos que entender. Cara, calma, sabe? Então o Wagner Leonardo, que também estava sendo festejado aí como a melhor contratação da história, não sei o que, então manda embora de novo então, porque foi patético também, talvez pior que o Kahneman em alguns momentos, sabe? Cara, eles foram mal, calma, né? A galera tem uma ânsia de querer aposentar o Kahneman, assim, aí o Kahneman, agora recentemente, o Kahneman é o melhor em campo em um jogo, salva o Grêmio no outro, aí o melhor em campo de novo, incansável no outro, aí todo mundo elogia o Kahneman no campo, silêncio, aí o Kahneman vai mal num jogo, depois de também, sei lá quanto tempo ele tava parado, não, é ex-atleta, veja bem, acabou, o Kahneman acabou, né, os caras ficam ali esperando atrás de uma toca, esperando o Kahneman errar um lance ou jogar mal um jogo, sabe? Cara, ele tá jogando bem ainda em alto nível, pelo menos até que se prove o contrário, ultimamente ele tem ido bem, hoje ele foi mal, é verdade, acontece, todo o sistema defensivo, na minha opinião, foi mal. Aliás, o Kahneman, desde que o Jeromel jogava, né, a galera dizia, acabou a nossa dupla de zaga, acabou, né, já era. Cara, o Jeromel tinha 6 anos a mais que o Kahneman, sabe? O Kahneman com 29, o Jeromel com 35, os caras tão velho, né, calma, velho, calma, né, é muita má vontade, às vezes parece, com o menino Walter. Mas enfim, cara, então eu acho que é isso, né? O Cruzeiro é melhor, primeiro fator que eu falei. Segundo, nosso sistema defensivo foi mal, né? O terceiro, cara, aqui pode ser um pouco polêmico, porque depois de uma derrota irritante como essa, às vezes não pega muito bem falar isso, mas eu acho que a gente teve um pouco de azar, tá? Eu acho que a gente teve um pouco de azar, assim. Eu não achei que... Claro que o Cruzeiro foi muito melhor que o Grêmio, é inegável, mas eu não achei, assim, que foi uma tunda, que o Grêmio não viu a cor da bola e merecia ter tomado 8, foi só 4. Não achei, tá, cara? Eu acho que, assim, o Grêmio tomou 4-1 do Mirassol quando caiu o Quinteiros, eu achei muito pior. E era o Mirassol, não era o Cruzeiro, que é um bom time e tal, né? Eu não vi essa tunda toda, eu acho que os caras encaixaram muito bem tudo que entrava, né? Eu acho que vai também um pouco ao encontro do nosso sistema defensivo indo mal ali, mas assim, sabe, várias coisinhas, assim, eu acho que a gente tem um pouco de azar. Vou te dizer, pra mim teve um pênalti sonegado pro Grêmio, ali no final, e eu acho que é o terceiro gol deles, se eu não me engano, tem um gol deles que eu acho que é o terceiro, cara, que na minha opinião, eu tava ouvindo sem som, tá? Eu tava aqui cuidando do meu filho, tava um pouco doentinho e tal, então eu tava ouvindo sem som, não sei o que os comentaristas disseram e tal, mas na minha opinião, cara, a bola saiu na jogada no ataque do... Não, como é que foi? Não, era ataque do Grêmio, sei lá, teve uma bola que saiu pela linha de fundo inteira, né? E o juiz... Acho que seria escanteio pro Grêmio, acho que é isso. Seria escanteio pro Grêmio, o juiz deu tiro de meta pro Cruzeiro e na sequência deu o gol deles. Né? Então, tipo assim, cara, tô aqui falando de um pênalti sonegado pra nós, né? Uma mão ali dentro da área e um lance que era pra ser escanteio pra nós e o lance continuou e saiu a bola e voltou e aí... E não tem como o VAR entrar nessa, né? Porque a bola saiu, voltou, aí já era, né? Voltou pro campo. Então, assim, seriam 2 gols de diferença aqui que eu poderia estar reclamando da arbitragem, mas a gente fica sem moral pra reclamar, né? Porque tomou uma tunda, 4-1, tá, meu?
sabe? Esse pênalti aí não ia fazer diferença. Mas talvez o outro lance somando, e se de repente a zaga fosse um pouquinho melhor, né? Aí tu vai entendendo como a goleada é construída, né? Então eu falei, Cruzeiro é um time melhor, ponto, né? Nosso sistema defensivo foi mal, acho que teve um pouquinho de azar nesse balaio aí. E para fechar o quarto item, cara, o Grêmio, por ser um time limitado como ele é, aliás, mesmo não sendo limitado, né? Porque o Messi não faz corpo mole, mas assim, principalmente tendo suas limitações, tem que jogar com a corda esticada. E na verdade, repito, com a camisa do Grêmio, tem que jogar sempre com a corda esticada. Se tu for o melhor Grêmio da história, tu for pegar o pior Cerâmica da história, tu tem que jogar contra o Cerâmica mordendo, comendo a grama, respeitando a camisa do Grêmio, né? Aí tu já é pior que o Cruzeiro, tu tá jogando em Minas Gerais e tu tá meio mole, cara, o Cruzeiro parecia estar querendo muito mais. E aqui eu vou para não também generalizar, né, se tava todo mundo meio desconcentrado, todo mundo meio sonolento, eu vou citar 2 jogadores, cara, que para mim, um não deve mais ser titular do Grêmio e o outro não deve mais vestir a camisa do Grêmio. Estou falando de Cristaldo, respectivamente, né, e Arezzo. Cara, o Cristaldo, cara, eu demorei pra soltar a mão dele, eu já defendi ele, é um jogador que tem características interessantes mesmo, faz partidas interessantes eventualmente, é um cara meio vagalume, né, daqui a pouco apaga, acende, e aí, opa, tu vai quase desistir dele, ele acaba com o jogo, faz um golaço, faz não sei mais o que. Então o Cristaldo tem isso, só que, cara, assim, pra mim o que me fez, assim, desistir, assim, pelo menos da titularidade dele, deixa no elenco aí, vamos ver se ainda responde algum dia, acorda e tal, vamos ver. Mas assim, pra titularidade, cara, ele é muito insosso, ele é muito mole, cara, sabe? Ele tem aquela cara dele de assustado, aquele cabelinho com a franjinha, assim, meu, não combina, cara, e parece que não corre, sabe? Às vezes, eu tenho cuidado de falar isso dos jogadores, tá? Porque às vezes tem uns caras que são falso molenga, falso não corre, assim, o Luan era um pouco assim. Se bem que depois o Luan, a carreira dele tomou um rumo que virou meio verdade isso. Mas quando o Luan no auge parecia que tava sempre aqui com a cabecinha baixa e tal, mas o guri, né, fazia a correria dele, acontecia ali. Mas o Cristaldo parece que não é falso, ele é isso mesmo, cara. Sabe, parece que o Grêmio invariavelmente melhora quando ele sai, sabe, tipo, no pulmão, no fôlego, no ânimo, na intensidade, assim, sabe? Então não serve, cara. Não, na boa, pode ter muita técnica no pé, mas assim, se não vê a cor da bola não adianta nada, porque a gente nunca vai ver essa técnica sendo aplicada, sabe? Então, pra mim o Cristaldo, assim, ele e o Arezzo saíram pra entrada de Edenilson e André Henrique, cara, e o Grêmio melhorou. Fim, sem mais meritíssimo, sabe? Acabou. Quem é Edenilson com 72 anos e quem é André Henrique na fila do pão? São 2 caras que hoje entram no Grêmio e falam, putz, sabe? Só que melhorou, cara. E isso diz mais sobre os que saíram do que sobre os que entraram. Ou talvez diga mais sobre o próprio Grêmio também, né? O elenco do Grêmio, enfim. Mas assim, inacreditável, cara. O Cristaldo ali parece que é uma âncora no time do Grêmio em alguns momentos. E o Arezzo, cara, esse aí pra mim é mais grave, esse aí não tem que mais vestir a camisa do Grêmio, já falei um pouco dele em outros vídeos, tudo que ele tá fazendo pra sair do clube, tchau, velho. Quem é Arezzo, cara? É um abostadinho, não jogou em lugar nenhum, não jogou nada, sabe o que parece? Eu vou dizer pra vocês o que parece, porque ele tá reclamando que ele quer sair do Grêmio porque ele quer jogar mais, ele quer ter mais oportunidades. Lembremos, é a segunda lesão do Bright White. O Bright White já ficou um tempo parado, ele entrou, ganhou todas as oportunidades do mundo, não jogou nada. Ele só pode reclamar de oportunidade na época do Renato, que de fato ele ganhava pouca. Mas depois, cara, jogou várias vezes com o próprio Bright White atuante, ele entrava, participava, depois foi titular por um bom tempo, nunca jogou nada. Aí perdeu um pênalti ridículo, que ele foi displicente na cobrança, e perde gol atrás de gol e não participa do jogo. O que ele quer, sabe? E aí fica fazendo joguinho com o presidente do Penharol para tentar forçar a barrinha para sair do Grêmio. Vai, cara, vai. Se bem que concordo também com as pessoas que dizem que tem que dificultar,
né? Enfim, esse papo aí é outro, eu não quero me ater muito nesse imbróglio aí do Arezzo, mas sabe o que parece? Parece que ele é um cara que não quer jogar. Ele é um cara preguiçoso que quer ficar ganhando salário no banco de reservas. E porque assim, a postura dele, quando ele entra, é de quem não quer jogar, cara. Puta, me escalaram, sabe? Não é compatível com um cara que tá reclamando que quer oportunidades para mostrar o futebol dele para ir para a Copa pela seleção uruguaia. Não é, cara. Não é. E foi como eu falei num outro vídeo. Se tu quer ir pra Copa, velho, joga bem no Grêmio. Porque talvez jogar bem no Peñarol contra uns times ali, nível gauchão, não seja suficiente, cara. Talvez se tu for jogar no Goiás, na Série B, e ficar titular lá, indiscutível, e tu e mais 10, e tu jogar bem no Goiás, na Série B, talvez seja melhor do que jogar no Peñarol, cara. Só que melhor do que tudo isso é tu jogar no Grêmio e mostrar talento, mostrar empenho, mostrar bom futebol. Aí sim, se tu brilhar no Grêmio, cara, a porta da seleção uruguaia se abre. Mas ele não faz nada. Então assim, o problema não é que ele não tá tendo oportunidade, é que ele tá tendo e tá sendo uma uva. Um jogador horrível, limitado, né? Que até no início ele parecia ter talento, cara. Eu não sei se é o psicológico, se é a cabeça que não tá mais aqui, mas, cara, nos últimos tempos, pelo menos, uma uva, cara. Desconectado do jogo, mole, pouco participativo, quando a bola chega, desperdiça. Então, assim, né? Mas, assim, eu não tô cravando que ele é uma pereba. Ele é novo ainda, daqui a pouco até pode ter um talento aí que vai desabrochar, não sei, mas eu cravo que eu não quero mais ele com a camisa do Grêmio pelo combo, por tudo, pelo histórico da história. O cara que não quer vestir a camisa do Grêmio, velho, pra mim já tem que vazar, né? E ainda por cima, quando a gente olha ele em campo pra completar, é aquilo, né? Que o André Henrique entra em 2 minutos, parece que, meu Deus, entrou, sabe? Não, era só porque tinha um peso morto ali antes, né? Então, nesse contexto, cara, ó, Grêmio que contrate mais um centroavante aí e sei lá, eu fico dividido, eu sei que seria bom dificultar essa saída, mas por outro lado, é nocivo ao Grêmio também mantê-lo. E aí tu soma tudo isso, né, cara? Uns jogadores molengas ali, sem sangue, né, trotando numa batida muito abaixo do adversário, com o adversário que já é melhor, com um pouco de azar da nossa parte, com um sistema defensivo que não se encontra, pum, tunda, né? E assim começamos muito mal essa retomada do brasileiro. Espero que tenha sido só, de fato, esse somatório de fatores e que não abale aí o emocional do time e que no próximo a gente já mostre um pouquinho mais de consistência. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.